Tá bom, vamos lá. É, alguém tirou o like, é só uma vez que dá o like, tá, gente? Bateu 2 vezes, já era, não tem como dar de novo. Alguém tirou Quando o like, você, você sem querer, né? eu acho que se você apertar de novo, você tira o like. Então, se Tira o você não like. deu ainda, se você já deu, deixa lá quietinho, não mexe. 81 likes. Então vamos lá, Paula. A Tá primeira pergunta, subindo. eu separei algumas perguntas aqui que as pessoas me mandam, né? Quer saber, de assuntos em geral, do Brasil, político, famoso, etc. e tal. Se o Lula termina o mandato. Olha, André, é assim, a gente, na astrologia, existem vários tipos de mapa e vários tipos de cálculo. E aí a gente olha o mapa da pessoa com os trânsitos atuais, como estão, tá? Bom, a questão para o Lula, ela tá positiva, é muito provável que ele consiga sim. Claro, tem algumas interferências, intercorrências, algumas coisas bem pesadas com ele, tá? Então, assim, quando Plutão entrou em Aquário, formou uma quadratura no céu. Quando forma uma quadratura, é quando eles estão, assim, não é nem oposição, é uma briga geral nos céus. E o que aconteceu foi uma perda de vitalidade muito grande no Lula, uma perda de posicionamento da visão que ele tem, com as pessoas têm dele. Então, assim, a popularidade dele caindo, Plutão em Aquário rege massas, rege um todo, sabe? O coletivo, vamos falar assim. E quando entrou em Aquário, foi um problema para ele, porque entrou recentemente. Então, assim, ativou algumas coisas dentro do mapa dele ruim, que tem. Quando a gente está sempre estudando, né, principalmente de pessoas assim, tipo o presidente, e quando chegou ali no final de abril, ativou a parte da saúde dele. Então, assim, que ele termina? Sim, é muito provável que ele termine, André. Só que ele tem um fator-chave que é a saúde. Então, pode ser que ele se afaste por algum tempo. Né? Então, é um fator muito forte. Saturno e Plutão está pressionando ele. É um trânsito que vai até 2027, né? Que é um desgaste físico, antes fosse só físico, porque ele é uma pessoa que as coisas atingem ele no emocional. Ele não tem tanta frieza para ver as coisas assim. E quando atinge o emocional, gente, eu não sei vocês, assim, quando eu tô com problema e atinge meu emocional, se eu tô com uma gripezinha, vira uma gripezona. Então, assim, se atinge o emocional, uma coisa que é uma coisinha vira uma coisona. Então, assim, ele está vivendo uma pressão, né, que está pesando muito em algumas decisões dele. E astrologicamente, pelos astros, em 2020, até 2026, tá muito ruim, embora ele tenha um apoio aí de muita gente, né? Que eu sempre falo que aqui no Brasil tem muito mais lulista do que petista, então o pessoal que torce por ele, então esse apoio para ele é importante, tá? Mas assim, provavelmente ele termina o mandato, porque entre essas idas e vindas de problema de saúde, pega ele um pouquinho. E aí eu coloquei uma pergunta a mais, André, dentro dessa pergunta, que é sobre ele voltar a se candidatar, porque eu achei que essa pergunta iria surgir. Né? É muito pouco provável. Então, assim, talvez ele termine o mandato, assim, porque realmente está pegando muito a questão da saúde, do emocional. Mas, assim, eu acredito que se ele não conseguir uma pessoa para substituir ele, de verdade, porque se for a pessoa que ele está tentando colocar agora, que é uma pessoa bem errada, eu vou falar logo português, eu acho que ele está remexendo para talvez colocar a Janja. Só que a Janja, eu tenho a impressão que une até a direita com a esquerda, porque unanimidade é muito pouca gente que gosta dela, né? Então, Uhum. assim, se ele tiver tentando colocar ele, já tentou colocar o Haddad, não deu certo, porque ele tem antipatia das pessoas. Se ele tentar colocar ela, vai ser um tiro no pé. E está sendo cada vez mais, né? Então,
É muito provável que ele volte, tanto pela saúde, condição emocional, condição, a idade também, né? Tá pega um pouquinho, mas eu acredito que se ele não conseguir, ele vai, nem que seja para entregar o mandato no meio do caminho, né? Mas assim, ele não está bem, até 2026 está bem feio a coisa, mas assim, astrologicamente, não é a Paula que está falando, tá, gente? Astrologicamente, ele tem tudo para terminar o mandato, porque assim, não são só coisas negativas, tem o positivo também, que é um Júpiter transitando em touro, está em forma de oposição, mas favorece ele, aumentando assim o crescimento, algumas coisas aqui, né? Algumas coisas assim, mas tudo indica que ele termina, mas que ele não tente de novo. Uhum, tá. Faltam 5 likes, gente, para pegar perguntas aqui. 5 likes e 400 pessoas assistindo. A gente não conseguiu nem 100 likes. Então, o povo não quer que responda pergunta, não. Porque não deram like. Ô André, alguém está falando aqui, eu já vi mais de uma vez, falando do Gustavo Lima. A gente já fez o mapa dele, a gente pode até tentar refazer ou alguma coisa assim, né? Tentar ver os trânsitos, comentar, mas a gente já fez aqui no canal do André, depois que terminar a live, tá? Fica na live aí assistindo. Mas depois que terminar a live, é só procurar lá que a gente deve estar com o Paulo Alquimista, porque era antes, eu acabei mudando o nome, tá? Mas tem sim, tá bom? Tá. É só procurar aqui no canal. Opa, passamos de 100 likes. Então, vamos pegar 2 pessoas aí. Vamos lá, gente. A primeira pessoa que eu vi aqui é a data de nascimento e a pergunta, tá? A data de nascimento e a pergunta. Luciana Marcal ou Marçal, né? 7/1/75. Paula, ela quer saber de saúde. Tá. Luciana. Marcal ou Marçal? 7/1/75. Nossa, muito boa a saúde, Lu. Se você tiver com algum probleminha ou preocupada com alguma coisa, procura ajuda já, porque tá muito bom, muito positiva a sua saúde, tá? Pela numerologia. E se tiver com alguma coisa, a tendência é passar bem rápido e ainda ser um bom ano para o financeiro. Tá. A E se outra ela pessoa. quiser mais Oi? detalhes, vem fazer o mapa com a gente. Tá. A Rosana Passos, 24/8/70, ela quer saber sobre financeiro. 24/8/70. 70, 24/8/70, financeiro. Ó, até o aniversário dela, eu não vou falar que tá de todo bom, não, tá? Ela quer saber sobre, desculpa, a Rosana quer saber sobre o financeiro? Financeiro. Tá. Até o seu aniversário, eu não vou mentir, não. Tá um pouco difícil, não sai do lugar, parece que tá dentro de um aquário, tá tudo amarrado, tem e não tem, tá lá, mas não recebe. Para depois do seu aniversário vai ficar muito positivo, viram mudanças, mas mudanças extremamente positivas, principalmente para o lado financeiro. Tá, ok. Então, pegamos aí as 2 pessoas. Se tiver mais 100 likes, mais 2 pessoas, tá, gente? A gente está com 115 likes. Então, bate 2 vezes aí na tela, quem não deu like, para eu pegar mais gente aí, daqui a pouquinho. Ô, Paula, vamos continuar então. Outra coisa, né? Muita gente que gosta do Bolsonaro, apoia ele, quer saber se ele volta para a política algum dia como candidato a alguma coisa. Olha, gente, esse Plutão em Aquário, quando ele entrou, ele favorece muita gente, muitas pessoas, por isso que é importante fazer o mapa astral, porque muitas vezes Plutão tem outros astrólogos que eles demonizam. Plutão. Plutão não é demonizado. Ele é um planeta de renovação, transformação. E quando ele entrou em Aquário, ele prejudicou algumas pessoas, como o Lula, né? E o Bolsonaro. Infelizmente, por mapa, muito coincidente, pegou muito os dois. Esse Plutão, ele entrou ali em 2000, logo em 2025, logo que ele fez aniversário, ele entrou em oposição com Áries, que é o signo dele. E deu essa crise de poder, esse enfrentamento, muitas coisas, né? Muitas coisas dolorosas para ele, porque ele não gosta
de embate. Ele gosta da briga, né, mas não da forma que foi colocado aí, né? Mas, e ainda Saturno, que está em Peixes, vai sair em breve, né? Mas pegou ali a questão dele, ativou uma questão kármica do Bolsonaro no mapa. Então, assim, tem risco de bloqueio, de coisa, de risco de sentença. Então, tá complicado. Até julho tá muito complicado para o Bolsonaro. Até ali julho, meados de agosto, tá muito complicado. Então, assim, ele tá passando risco de físico mesmo, de ser agredido, de prisões, sem ter assim uma coisa concreta. Então, é um choque, assim, ele está passando por um choque da imagem, da carreira, e para ele está bem difícil, assim, muita oração para ele sair dessa, porque está muito difícil, tá? E quando entrar de agosto até março, o que estava difícil ainda pode dar uma piorada, porque aí Saturno vai ativar algumas coisas quando entrar em Áries, vai ativar uma parte dele complicado. Então, assim, esse trânsito que ele está passando agora, que vai até março de 2026, ele dá uma restrição de liberdade que pode causar uma coisa aí a longo prazo, e ele não conseguir se candidatar de novo. Se ele volta para 2026, como eu estou falando, gente, não é a Paula que está falando, é a astrologia, tá? Pela astrologia, é muito difícil ele voltar para o cenário político até 2027. Então, a resposta, para quem está esperando agora, não. Lá para frente, quando tiver essas mudanças de trânsito, pode acontecer. Mas, gente, para 2026 é só se for um milagre mesmo. Não tem como. Pelo mapa astral, sem condição. Tá. A outra coisa